de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Maltinha, cá estamos outra vez. Cá estamos nós para mais um episódio. Cá estamos nós para olharmos para a esfera internacional novamente. Nós lançámos um desafio no nosso Twitter para tentarem adivinhar a equipa. Eu não sei se já tem tido muito sucesso. Já foste verificar, Luís? Tem tido muito sucesso? Sim, uma boa taxa de acerto. Também vou-te dizer que só havia duas hipóteses. Quais? Uma equipa que está em crise, que veste de vermelho, que costuma vir a Portugal comprar bastante. O United já não é. O United já não é, já respira saúde. Não, o United ainda podia ser, mas trazia delay, não é? O Ronaldo já saiu, por isso. É verdade. Já não há crise. O Sevilha é candidato a isso, mas o Sevilha, eu acho que o Sevilha é a equipa mais de branco do que de vermelho. Concordo. O Sevilha, o Tomás Pipa foi um dos que disse Sevilha. Portanto, lamento, Tomás, vais ter que participar no nosso passatempo daqui. Eu acho que não é um tiro assim muito ao lado. Não é. Mas é pronto, assim mas vamos falar do Liverpool. Do Liverpool, Luís. Pronto. E a primeira pergunta que eu tenho para te mas fazer... já agora deixa-me só dizer, tivemos esse desafio, mas neste episódio, algures, vamos também lançar outro desafio para mais um bilhete duplo para o Sporting Porto. Eu acho que ninguém quer ir a esse jogo. Acho que ninguém quer ir. Qual é que foi aquele jogo em que ninguém alinhou? Benfica Portimonense, não foi? Qualquer coisa. Uma coisa... Já foi uma semana. A malta só gosta de caviar. Eu gosto disto, porque as pessoas que nos ouvem não é aquela coisa de massas. Quem nos ouve é malta que gosta da bola. Por exemplo, não tivemos nenhum candidato ao Benfica Portimonense aqui há umas semanas. Mas não nos faltaram candidatos, por exemplo, ao Braga Famalicão, deste fim de semana, que foi um belíssimo jogo. Ainda bem. Foi, sim, e estranho também. Eu acho que quem nos ouve gosta de futebol e não gosta tanto de parvoíces. De tretas. Se cá dando bola, parvoíces. Se cá gostam mais de futebol do que de bola, não é? Quem nos ouve. É lá fora. É obras. Eu estava a ver, agora bloqueei, peço desculpa, mas bloqueei. Eu não sei se isto entrou Acho que entrou. Mas há aqui um barulho muito estranho. Agora bloqueei, de repente achei que era o estômago do Tiago, mas não. Não é cedo, vamos lá começar então. Bora Luís, lá. Vamos falar do Liverpool. Tenho que te fazer logo a primeira questão. Ou melhor, sim, uma questão que tem duas perguntas, digamos assim. Isto significa esta crise do Liverpool. O Liverpool é sétimo, não é? Ou décimo? Não, é décimo. Meu Deus! Isto significa fim do ciclo de Klopp ou fim de ciclo de alguns jogadores? Se não de muitos jogadores. A tendência habitual... Mas nós aponta-se ao treinador, não é? Nós estamos em Portugal, é apontar ao treinador. A tendência em Inglaterra está a ser apontar a uma série de fatores que realmente têm contribuído para esta péssima época do Liverpool. Desculpa, o Liverpool que perdeu nesta última jornada contra o Wolverhampton por 3-0. Portanto, sim, também daí... Nem tem sido a questão de perder, tem sido a forma como perde. Tem sido um Liverpool inenarrável nos últimos tempos. Um Liverpool que na Champions fez Eles levaram uma goleada do Nápoles, não foi? Eles foram rebentados pelo Nápoles, mas tiveram aquele 7-0 ao Rangers, por exemplo. Mas tem sido uma equipa muito inconstante. Atenção, vamos lá fazer aqui um ponto de situação. O Klopp já lá está há uns bons anos, ganhou a Champions em 2019, sucesso. Ganhou o campeonato em 2020, depois teve uma crise em 2021. A época passada é incrível. E isto é um bom começo de conversa, porque se calhar nós, quando olhamos para o Liverpool dos últimos tempos, pensamos, ok, o Liverpool já não tem o Wijnaldum, por exemplo, o Liverpool já tem alguns jogadores a quebrar, alguns jogadores que têm estado em seu rendimento, como o Firmino, por exemplo. Perdeu o Mané também, não é? Mas o Liverpool faz uma grande temporada o ano passado. O Liverpool ganha a taça ganha a FA Cup, ganha a taça da Liga, as duas contra o Chelsea, as duas em penalti, se não me engano. Fica em segundo lugar na Premier League e perde a final da Champions para o Real Madrid. A época do Liverpool, ano passado, esteve pertíssimo de ser uma época absolutamente incrível
e não deixou de ser uma época muito, muito boa. Só que nós sabemos como é que são as equipas de Klopp. Nós sabemos o que é que Klopp exige dos jogadores, sabemos o estilo que as equipas de Klopp praticam. O famoso gegenpressing. Né? Exatamente. E lembramos-nos de, por exemplo, como é que foi a última época do Klopp no Borussia Dortmund, em que depois de excelentes épocas teve ali uma quebra abrupta. Porquê? Porque se calhar ao aplicar esse estilo de jogo, depois faz com que, primeiro, mentalmente não seja fácil manter os jogadores na tona durante tanto tempo, e depois também em termos físicos há repercussões. E o Liverpool nesta altura está a ter uma época, eu acho que esta época está a pagar a fatura da época passada, com muitas lesões, com muitos problemas e também com uma abordagem no mercado que não correu assim tão bem para o imediato. E eu sei que normalmente as pessoas vêm logo à cabeça Darwin, é normal, até porque... Por causa do valor também, né? Acho que o valor, é justo. O começo de Darwin, aquela questão da pré-época em que ele teve vários momentos que se tornaram virais, depois faz uma grande supertaça que o Liverpool ganha, e depois no campeonato volta a um nível mais baixo. Mas este Darwin é o Darwin da primeira época do Benfica também, não é? E o Liverpool comprou o Darwin da segunda época do Benfica. Eu acho que o problema é muito maior do que esse, em termos de jogadores, em termos de equipa. E qual é o problema? Ia-te falar aqui de vários setores, mas há desde logo as pessoas falam muito da questão da saída do Sadio Mané, que tem obviamente influência, mas para mim o maior de todos os problemas é no meio-campo. O meio-campo do Liverpool não se está a carburar, a reciclar. O Fabinho está a ter um apagão incrível. Eu não sei se o Fabinho ficou muito afetado por praticamente não ter jogado no Mundial, mas está a ter e o próprio Klopp já percebeu isso, nota-se isso nas escolhas dele. O Fabinho já não faz 90 minutos, o Fabinho já se calhar é mais excelente do que titular, e além disso o Henderson já tem 32 anos, tem levado muito no corpo. É um jogador que sempre foi um jogador um bocadinho cristal, não é? Em termos físicos não é um jogador, não é o mais fiável de todos. Mas vai perdendo preponderância, não é? Vai, porque também a idade pesa, toda esta exigência de anos anteriores agora refletem-se, não é? O Henderson já levou muito no corpo, permitam uma expressão. E depois há Naby Keita a conta-gotas, não é? Keita a conta-gotas, que tem estado agora a voltar, que ele teve também foi um dos jogadores lesionados. Há um fracasso total, que se chama Arthur, que pois o Arthur ainda lá está. Jesus. Se formos ver as coisas, não é assim tão surpreendente quanto isso. Mas atendendo ao mercado, à abordagem de mercado do Liverpool, o Arthur era um homem absolutamente importante para este meio-campo. Muito mais quando estamos a falar disto. Esqueci-me de falar de Milner, que já tem 37 anos. Portanto, joga a média defensivo, como joga a lateral direito, como joga a extremo. Pois, mas nesta altura já não vai jogar a muita coisa, não é? Pelo menos no estilo que o Klopp quer aplicar, na exigência que a Premier League está a ter, que é uma exigência cada vez mais alta, e por isso é normal que Milner vá caindo. Mas o Arthur podia ser aqui uma peça importante para colmatar um bocadinho estas equilibrar quebras. Um bocadinho. Sim. Mas não está a ser. Eu acho que ele tem um jogo. Tem 2 jogos. Uma coisa assim. Eu lembro-me que cheguei a ler notícias que o Liverpool queria devolver o Arthur. Não, para já acho que não aconteceu isso. Nem sei. O que é que está a acontecer? O meio-campo do Liverpool anda lá um miúdo chamado Elliot. Tem 19 anos. Enfim, já fez mais de 30 jogos. Tens o Thiago Alcântara, não é? Ok, tens o Thiago Alcântara, mas o Thiago Alcântara, eu já vou falar disso, mas tens o Elliot, tens como é que ele se chama? Bajcetic. Eles renovaram com ele recentemente. De 18 anos também, espanhol. É espanhol? Não tem nome de espanhol, mas não tem, ele tem ascendência sérvia, acho eu. Tens o Curtis Jones, que enfim, é mais um remendo, não é? Nota-se que não é um jogador que parece-me que não vai atingir o nível de titular do Liverpool, pelo menos do Liverpool dos últimos anos. E depois tens o Thiago Alcântara. E há aqui uma coisa muito importante, é que o Liverpool é uma banda de rock and roll, claramente.
E o... Rock and roll ou heavy metal? Talvez. Se calhar é uma banda de heavy metal e numa banda de heavy metal tu precisas que os teus elementos sobressaiam muito. Não é? Precisas de grandes riffs, precisas de solos bem compostos, precisas de uma bateria poderosa. E este Liverpool tem que ser essa equipa. Quando tu não tens jogadores capazes de fazer isso, ou quando os teus elementos principais, e estou a falar dos jogadores que foram destaques na época passada, não podem estar e são substituídos por roadies, neste caso, a banda não vai desafinar, render. não é? Vai desafinar ou vai estar uns furos bem abaixo, vai ser muito menos poderosa. Em vez de tocar em grandes palcos, toca em garagens, não é? Sim, e eu acho que isso está a acontecer com o Liverpool. O Liverpool não tem os mesmos elementos para tocar aquilo. Tem elementos que até são elementos de heavy metal, mas que desafinam muito. E depois tem outros elementos que são elementos de orquestras filarmónicas e que não encaixam, não é? E eu acho que o Tiago Alcântara é um desses exemplos. O Tiago Alcântara é um jogador de banda filarmónica. Excelente metáfora. E não encaixa neste Liverpool, eu acho. É a minha opinião. Olha, deixa-me só questionar-te aqui uma... E mais, desculpa, e mais. Ainda tens jogadores que parece que desaprenderam com o tempo. O Arnold. Obrigado. Alexander Arnold. Era esse que querias falar? Estava aqui mesmo na Sim, ponta também. O Arnold é um tema que agora nem tanto, mas houve uma fase em que se falava muito dele e até nas redes sociais começaram a surgir muitos vídeos da forma como ele defendia. Porque parecia que deixava passar os jogadores, completamente desatento, deixou de ser tão influente no ataque. A quebra de rendimento dele, eu acho que aquilo não é só em termos físicos, eu acho que aquilo também é muito psicológico. Acho eu, porque aquela fase de desinteresse que ele teve pelo jogo, e era notória, embora as pessoas tentassem escamotear um bocadinho, mas eu acho que aquilo era notório, os extremos faziam o que queriam dele, ele nem pressionava, deixava-os ir. Eu acho que isso também tem a ver muito com o psicológico, ou então se calhar é tanto desgaste físico que acaba por ir para a cabeça, não é? Eu lembro-me de Ronaldinho. Ronaldinho era... Atenção, não estou a comparar. Mas Ronaldinho era incrível. Mas depois, ao ganhar tudo, desinteressou-se. Lembro-me do Wayne Rooney, que se calhar um bocadinho mais espaçado nos anos, sem a mesma exuberância de Ronaldinho, mas também, ao ganhar tudo, desinteressou-se. Não é fácil tu renovares a ambição depois de ganhares tudo. E eu acho que é um bocadinho isso que está a acontecer com o Alexander Arnold. E também o Arnold nunca foi um jogador muito fiável defensivamente. Nunca foi, é verdade. Só que o meio-campo era tão fiável, Fabinho era tão eficaz, Henderson, Milner, Wijnaldum, Naby Keita, aqueles jogadores que fizeram aquele Liverpool, aí é que estava o segredo, porque tu tinhas um meio-campo tão compacto, tão capaz, que os três da frente eram super eficazes e, mais do que isso, os dois alas, os dois laterais que eram alas, a equipa jogava muitas vezes em 2-3-5. Era de tração à frente. Totalmente projetados os dois, não era um de cada vez, como vemos muitas vezes. Eram os dois. O Robertson nunca chegou ao melhor nível do Alexander Arnold, mas manteve-se mais constante, não é? Sim. E o Alexander Arnold tem baixado muito. O único jogador que se calhar o rendimento não se nota tanto, porque é efetivamente a cara da equipa, é o Salah, não é? Certo, é o Salah. Só que o Salah, enquanto que noutras épocas tinha outros elementos que chamavam igual atenção, ou quase igual atenção, não é? E o Sadio Mané à cabeça, e que conseguia números muito próximos do Salah, este ano não tem isso. E mesmo assim ele tem bons números, mas é um jogador mais facilmente anulável porque as equipas canalizam muito mais esforço para ali, não é? Não há também Diogo Jota, Darwin não está num bom momento. Vamos perceber agora o que é que Gakpo vai fazer, só que ele entrou numa fase tão negativa do Liverpool, pois, que o primeiro impacto é sempre também negativo. E é pena porque ele vinha de um crescimento enorme, clube / seleção, não é? Sim. E é pena porque pode fazer a curva descendente. Pois, ele chega aqui numa fase muito complicada. Volta ao teu início de questão. Klopp é que terá a resposta se é fim de linha ou não. Porque se ele tiver capacidade para se renovar, para estagnar, se calhar para assumir que a época está um fracasso,
Só pode Pois. lutar pela Champions. E tu tens reparado no discurso dele. Ele, depois desta derrota com o Wolves, disse: peço desculpa, foi muito mau. Mas o discurso dele também tem sido muito tem Derrotista. havido uma decalagem muito grande. Não, e sem paciência. Há uma pergunta Sim. mais incómoda e ele é muito seco. Muito... Não houve uma conferência que ele fez, não foi neste jogo com o Wolves, foi no anterior, em que ele diz que se calhar a equipa não jogava tão bem como jogava na altura que diziam que jogava bem, a imprensa e tudo, e que agora se calhar não joga tão mal assim como eles dizem que joga agora assim tão mal. isso. Houve uma Mas ele os fez uma últimos- pequena. Sim, eu percebo isso. Eu acho que ele fez uma pequena antes do jogo do Wolves. Até. Não, mas depende do que ele considerar Ele queria- jogar ele bem. queria se Mas calhar a outra equipa era muito sólida, muito constante, muito eficaz. Para além de ser atrativa, mas não é aqui uma questão de atrativa, a equipa não produz. Estes últimos jogos são assustadores, a equipa não produz. Também, ok, Van Dijk não estar é uma ausência de peso, até na voz de comando, e ele está Ele tem andado- ele está lesionado há mais de um mês. Deve estar agora para voltar. Mas ele tem jogado esta época, ele tem jogado. Não, tem jogado, só que ele no final de dezembro lesionou-se. E tem falhado estes jogos. E tem sido também aqui a curva, não é só por causa de Van O Dijk. Matip, que até chegou a fazer uma boa dupla com ele, Sim, deixou de contar, não é? não é um jogador tão Konaté fiável. ainda lá está. O Konaté está lá. Está lá. Em condições normais é o companheiro Exato. de Van Dijk. Acho que este Liverpool vai precisar de melhorar muito, de acertar agulhas, porque a época pode estar comprometida em março. Eu tenho quase certeza, portanto, eles já foram arrumados nas duas taças. No campeonato são 10º e agora vem a Champions contra o Real Madrid. Os próximos 3 jogos do Liverpool Cruciais? são muito importantes para a definição da época. Primeiro, em casa, contra o rival, contra o Everton. Depois vão ao Newcastle. E eu fiquei muito admirado com isto, eu nem sabia. O Newcastle, além de ser a melhor defesa da Premier League, de longe, é a equipa que tem menos derrotas. O Newcastle só tem uma derrota até agora. Foi contra o Liverpool, precisamente. Agora vai o Liverpool a St. James Park, também não vai ser nada fácil, e depois Real Madrid. Portanto, O 3 Real jogos... Madrid que também não está nada bem, diga-se de passagem, não é? Também, exatamente. Por isso, pode ser uma boa oportunidade para relançar aqui a Mas temporada. O Real na Champions também. Pois, o problema é sempre o efeito Champions. Isso é verdade, Podem estar mal verdade. na Liga, mas Sim. Champions é Champions. É E verdade. Real com Ancelotti, isto tem tudo para correr bem. verdade. Por acaso não vou falar disto hoje. E já com o Zidane era muito assim, não é? Até poderiam não Era, estar a fazer um era, grande campeonato, era. mas na Sim, Champions era sim. um clássico. Já disseste tudo, Luís? Deixa-me ver aqui os meus apontamentos. Só dizer que o clube está à venda. E isto também, se calhar, não abona a favor. Olha, não sabia. É verdade. O clube está à venda, eles já não a tentar vender o clube há algum tempo. Percebe-se? Eu, se tivesse um clube na Premier League e ele viesse de um período de sucesso, eu vendia-o fácil nesta altura, porque está tudo inflacionado, não é? Está-se a investir cada vez mais e está a ser cada vez mais difícil também apresentar os resultados na Premier League. Há de vir Não é? um consórcio do Médio Oriente outra vez. De repente aparece aqui um Arsenal a partir tudo, mas tens um Chelsea a investir forte, um City que nunca deixa de investir, e o que é que tu fazes? Pois. Tens o United que mais tarde ou mais cedo pode se reerguer também, não é? Sim, porque o United continua a ser o clube mais rico do mundo, É verdade. e por isso tu estás aqui, a fronteira é muito ténue entre tu conseguires ser campeão ou tu acabares fora dos lugares europeus. Não é? Tens agora o Newcastle a crescer, não da maneira como nós achávamos que se calhar ia acontecer, não é? Com compras megalómanas à Chelsea, mas sim de uma forma, não vou dizer sustentada, mas está a ser interessante, paulatinamente a conseguir dar esses passos em frente. E por isso o Liverpool tanto pode andar aqui nas próximas épocas a lutar pelo título como a tentar ir às competições europeias. É muito complicado. E nós lembramos bem desse Liverpool, não é? Lembramos-nos bem. Sim, estes últimos Liverpools fazem lembrar Steven Gerrard a escorregar e por aí fora. É verdade. Olha, então está... não, falta Desafio. o desafio. Então, esta semana é um bilhete duplo para o Sporting Porto. E digam-nos, e eu acho que isto é possível com um tweet só, Com um digam-nos, Sporting Porto é, e eu gostava que completassem A a frase com um tweet. Muito bem, E Tiago. acho que dá perfeitamente para um tweet. Acho Dá, que não vai dá. ser necessário. Também se não der, são desclassificados. Exato. Não? Estás criativo, Desqualificados. estás Desqualificados. Muito criativo, Dormi Nossa bem Senhora. hoje. Está, sim senhora. Sim, senhora. A resposta que nós mais gostarmos, completamente subjetivo, até quinta-feira à tarde, no nosso Twitter, em resposta ao
tweet do episódio desta semana, ganha um bilhete duplo para o Sporting Futebol Clube do Porto. Desenterrado. Estão a ligar ao Tiago. Já não estão. É a tua mãe? Não era. É a tua babe? Também não era. São uns courinhos. Anda, diz lá quem é. Era um colega meu. Ah, Queres que um atenda? colega. Não. Em direto era fixe. Era um... Ora bem, sou eu a desenterrar. E eu vou desenterrar um tal de Rony Lopes. Marcou, não foi? Marcou. Ajuda-me só. É Troyes? Eu ia-te perguntar isso. Pois. Troyes ou Troyes? Troyes. Acho que É Troyes? Eu acho que é Troyes. O nosso Beto tem um site que dá para ver Sim. a pronúncia de... Porque Troyes escreves É 3. como 3, não é? Exato. T-R-O-I-S. Uma boa dúvida também para lançarmos aí à malta, Troyes, para nos ajudar. Sim. Mas pronto. Mas não há bilhetes. não há bilhetes. Já chega. Porque o Rony Lopes tem tido uma carreira um bocadinho estranha. Está provado porque ele tem 18 jogos, 4 golos e 5 assistências esta época. Bom. Portanto, não é nada mau e nota-se que ele em França realmente... Numa das equipas mais fracas. mais fraca, está em 16º, e ele realmente em França sente-se bem, não é? Ele foi para o Sevilha, a coisa não correu bem, foi emprestado ao Olympiacos e ao Nice. O Nice também teve números mais ou menos interessantes. E pronto. E achei também curioso que ele joga com Abdou Conté, com Adil Rami. E Mamba Baldé. Não, o Mamba Baldé é do Dijon. Não sei se ele já saiu. Ainda está lá o Mamba Baldé, por acaso não sabia. Eu sabia que ele estava no Dijon, que ele chegou a jogar com o Cádiz, agora não sei quando é que ele foi. Acho que sim. Mas se calhar foi. Mas pronto, eu reparei que ele joga com Abdou Conté, Adil Rami, Jackson Poroso e, este aqui eu gostei muito, Levi Lumeca. Lembras-te de Levi Lumeca? Do Feirense. Do Varzim. Do Do Paulo Alves. Varzim, sim. Deu muito nas vistas do Lumeca. Varzim. Lumeca. E pronto, é isso. Vamos para o isto sim e o isto Portanto, não. Rony Lopes. O teu isto sim é? O meu isto sim é a solidez defensiva do Futebol Clube do Porto. Tem sido impressionante. A conceder... Ok, os números ajudam. E nos números, o Porto, desde o regresso do campeonato, contando também jogos das taças, faz 9 jogos, e faz 7 clean sheets, sofre 2 golos. E esses golos que sofre é um contra o Famalicão, que o jogo passa de 4-0 para 4-1, e um contra o Aroca, que o jogo passa de 5-0 para 5-1. Ou seja, golos numa altura de descompressão. Obviamente Sérgio Conceição não gosta disso, mas... Nenhum treinador gosta. Mas isto, para mim isto é praticamente 9 jogos sem sofrer. E acho impressionante e dou o braço a torcer, porque eu não achava que nesta altura, nesta época, desse para Pepe e Marcano ainda serem fiáveis, e tem sido impressionante. Pedra e cal. Impressionante. Pepe como um líder, embora Pepe já tropece muitas vezes. Marcano, para mim, está talvez na melhor fase de Futebol Clube do Porto. O que é impressionante porque com a lesão que ele teve, estava completamente arrumado, ele tem feito jogos incríveis. Super sólido. Por isso, o meu mais da semana, que não é da semana, é dos meses já, é a solidez defensiva do Futebol Clube do Porto. Tem valido muita segurança à equipa. Olha, o meu isto sim, não tem nada a ver com isto, mas só para te confirmar, tens toda a razão, uma Babaldé também, camisola 7 do Troyes, o que seja, que já está lá desde a época passada, e esta época já leva 9 golos em 21 São estas jogos. vitórias que sabem bem. São estas vitórias que sabem É bem. verdade. Mas tu também já fizeste jogos dele, não já? Não. Ah não, esta época ainda não fizeste. Foi do Estado realmente. O Luís não vê assim muitos jogos, já sabes. Ora bem, o meu isto sim são as entradas de Bruma e Pizzi no jogo do Braga contra o Famalicão. 2 grandes reforços do Braga, do mercado de inverno. Eu acho que do mercado de inverno foi a equipa que se reforçou melhor em termos de nomes, porque esses são 2 nomes sonantes. Atenção, não houve nenhum assobio ao Pizzi. Eu estou a puxar pela cabeça porque eu queria perceber. Eu acho que o Braga é o único clube, em Portugal pelo menos, tirando o Wolverhampton, é o único clube no mundo que tem 2 internacionais portugueses no banco. Capaz. Bem capaz. É que o Sporting nesta altura quem é que tem? O Trincão? Se bem que o Trincão é... Sim. O Paulo... Não, Está bem capaz, É capaz, é. Portanto, isso diz muito também agora do projeto do Braga. O Braga, muito cuidado com o Braga. É assim, não foi um jogo praticamente muito exuberante do Braga. Ele dominou, foi melhor que o Famalicão. Esperava-se um bocadinho mais do Famalicão depois de empatar o jogo. Mas as entradas do Bruma e do Pizzi foram preponderantes. Não houve nenhum assobio ao Pizzi. O Bruma foi muito aplaudido.
O Bruma foi aplaudido, o Pizzi também foi aplaudido. Foram os dois decisivos. A vitória é um bocadinho exagerada, mas foram os dois decisivos. E o Bruma bisa, coisa que ele marcar já não marcava desde de maio de 2022, portanto, muita fruta. E pronto, são dois ótimos reforços. E agora é o isto não. Lu. O meu isto não é o Milan. Já da outra vez casquei neles, mas Já, isto já é horrível. Faz parte. Olha para isto. Então, Pai, 4 rotas, não é? Ou 3 rotas. 4 rotas seguidas. Yeah. Mas faço o filme. A 8 de janeiro, empate em casa com a Roma. Um empate que custou bastante. Lembras que a Roma faz 2 golos no fim? Olha, foi aí que eu coloquei a Roma no menos. Depois, eliminados no prolongamento contra o Turino. E eu acho que o Turino estava com 10. Depois, empate no Lecce. Depois, derrota por 3-0 com o Inter para a Supertaça. Derrota 4-0 com a Lazio. Derrota 5-2 em casa com o Sassuolo. Derrota agora... Isto praticamente uma vitória depois destes resultados. Derrota por 1-0 frente ao Inter. Mas um jogo em que a equipa não consegue produzir. Não consegue. Não O faz nada. Rafael Leão está começando no banco. Entrou aos 55. Sim. Também não é por aí. Também não tem sido essa... É impressionante. O Milan está a ter um apagão. O Milan já está em sexto. Não sei se viste isso. Portanto, o Milan aqui, andávamos aqui a pensar, será que o Milan ainda é capaz de atingir o Nápoles e ainda O incomodar? Nápoles já vai a 10, 12. O Nápoles 13. está muito O forte. Nápoles tem mais 13 do que o Está Inter. muito forte, esquece. Osimhen e Kvic, meu Deus. Que quebra do Milan. Vem aí a Champions contra o Tottenham. Vamos ver. Não auguro muito de bom. Pois, mas este jogo foi muito mau. O único remate que apareceu nos highlights foi o Brahim Dias e foi um remate defensável por parte do Onana. Horrível. Olha, o meu isto não é o Sevilha. Não propriamente pela fase, porque eles nos últimos 11 jogos só têm 3 derrotas para todas as competições, mas o jogo ontem contra o Barcelona... Perdem 3-0, levam um amasso de bola e tem... Aliás, o Sevilha está a lutar. Mas eu tenho ideia que o melhor Sevilha dos últimos anos perdia sempre 3 ou 4-0 em Camp Nou. Mas calma, mas aconteceram lá coisas, o Tiago também viu o jogo, nós estávamos a comentar isso. Surreal. Coisas surreais. Aliás, o Sevilha, deixa-me só acabar, o Sevilha está em 15º, portanto está a lutar pela permanência, coisa que, olhando para o plantel e olhando para o histórico do Sevilha... Eu achava que até estava abaixo da zona de despromoção. Até lá um momento que eu até disse isso ao Leite, o Acunha lesiona-se e não há laterais. Alex Telles lesionado e ele teve que adaptar com o Campos. O Jordan, número 8, acho eu, recebe um papel. Mas quanto tempo é que ele teve com o papel na mão? 10, 12 minutos. A tentar decifrar? A tentar decifrar. A ver quem é que é. De repente olha para o papel, começa a olhar para a volta. Aquele ali, o Rakitic, este descer, aquele lá... isto não pode. O Bono a fazer barreiras à beira da barreira. Nunca tinha visto. Um guarda-redes ir à beira da barreira, a empurrá-los, a metê-los direitos. Portanto, E depois vai para a baliza. Está um terror, o Está Sevilha está um o terror. Sevilha. E não sei se o Ciofeira vai ser, mas vamos para lá. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Não sabes se... Não sabes se o Eu não sei se Ciofeira o teu Ciofeira vai ser um terror, mas acredito que seja. ouvindo de ti. Pensei que não vai ser o Sevilha, não. O meu Ciofeira é a CBF, portanto, a Confederação Brasileira de Futebol. Falamos de seleção? Sim, só para dizer que eu mantinha este impasse. Portanto, está um grande impasse saber quem é que vai ser o novo selecionador. Já viste há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu se fosse a eles fazia isso e eu acho que é isso que eles estão a fazer. Eles estão à espera de Ancelotti. Portanto, o Real Madrid, época praticamente perdida em termos de campeonato. Quando for arrumada de Champions, venha o homem. Achas? Eles querem muito o Ancelotti. Isso é certo. E o Ancelotti também, coitado. Pois. Onde é que estávamos aqui a falar do Klopp, de arranjar motivação e de revigorar a equipa. Onde é que o Ancelotti ainda vai buscar motivação para ganhar o que quer que seja? Ele já ganhou tudo em todo lado. Em Portugal não. Carleto. Anda se tem respeito. Portugal. Anda se tem respeito. Ele já ganhou tudo. Eu acho que ele pela seleção, lá está. É dos treinadores mais titulados, é o treinador com mais Champions, não é? Sim, se não é com um mais dos. Champions agora. E já ganhou em todo lado, não é? Ganhou Itália, França, Inglaterra. Nas Big Five também. E é o primeiro treinador a ser campeão nas Big Five. Sim, sim. É isso. Portanto, o que é que o homem vai fazer mais? Agora, ou é uma seleção, e claro, eu também não ia para uma qualquer, não é? Ir para o Brasil. Sim, sim. Portanto, se fosse a CBF, fazia aquele compasso de espera. Venha o italiano. Despedimos-nos por hoje e voltamos para a semana. Cuidem-se.